Lucas capítulo 10, versos de 1 a 20 eu vou ler. E aí eu peço que você me acompanhe na leitura. Abra sua Bíblia comigo. Fique aí, me acompanhe na leitura. Porque eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos sobre esse tema. Uma igreja que ama, vai e alegra o céu. Amém? Hoje pela manhã eu falei sobre as expectativas que nós podemos ter com relação a Deus. Sobre o que é que a gente pode esperar de Deus para este ano. E aí compartilhei com vocês 5 coisas que a gente pode esperar de Deus para este ano. E eu fiquei feliz que tem um irmão, né, a gente conversando hoje à tarde, ele mandou o esboço do sermão, ele anotou tudo certinho. Falei, que legal. Né? Então está lá na internet. Eu queria incentivar você a ir lá no nosso canal do YouTube e assistir esta mensagem. Porque ali nós podemos olhar para aquilo que eu e você podemos esperar de Deus, sem medo de que Deus vá falhar, porque Deus não vai falhar. Deus não falha conosco. Então, fica o desafio para você. Mas, assim como nós podemos esperar de Deus coisas, postura, nós também temos que entender de que Deus espera de nós algumas coisas. Então, de manhã, minha intenção foi mostrar para a igreja o que nós podemos esperar de Deus. E agora, eu quero mostrar para você o que Deus espera de nós em 2026. Por isso, o título da mensagem é esse: uma igreja que ama, vai e alegra o céu. Quem aí está disposto a amar, ir e alegrar o céu? Muito bem. Eu convido você, então, a se juntar a mim. E a gente vai, a partir desse texto, então, ver o que é que eu e você podemos fazer que vai alegrar o coração de Deus. Diz assim o texto sagrado, Lucas capítulo 10, verso 1 em diante. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, diz no verso 3, e eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Verso 5. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, ela voltará para vós. Verso 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Verso 8. Quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Verso 10. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Verso 12. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Verso 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom
se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno? Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, disse o Senhor Jesus. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Verso 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, ore comigo, diga assim: Deus, fala ao meu coração, ministra a minha vida, me deixa entender o que é que o Senhor quer falar e o que é que o Senhor espera de mim, Senhor Deus querido, neste ano. Santo e bondoso Pai, nós estamos, Deus, diante do Senhor, prostrados, curvados, carentes, desejosos de ouvir a Tua palavra, Pai, e abrigá-la em nossos corações. Deus, só ela tem o poder de tirar-nos do lugar onde estamos e nos levar para um lugar melhor, nos levar, Senhor Deus, numa situação em que o Senhor vai se agradar de nós. Então começa, Deus, a agir no meu coração, no coração dos meus irmãos, e fala-nos poderosamente, de tal maneira que, Deus, através desta palavra, eu e cada um dos meus irmãos, realmente possamos, ó Deus, estar tomados pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma igreja que ama, vai e alegra o céu. Esta é a expectativa de Deus para a minha vida, é a expectativa de Deus para a sua vida, é a expectativa de Deus para nossas vidas, para a nossa igreja, para a igreja que Ele tem sobre a face da terra. Uma igreja que ama, que vai e que alegra o céu. Por isso, irmãos, eu gostaria de, nessa noite, olhando para esse texto, conscientizar cada um de vocês que aqui estão, você que está em casa, você que vai ouvir esta palavra em qualquer outro momento futuro, conscientizar de que nós todos fomos enviados por Jesus. Nós já fomos enviados por Jesus. Não é que a gente será, não. Nós já fomos. Não é? Enquanto a Josi compartilhava a história dos amigos que ontem estavam indo para uma outra região, um outro lugar. Mas eles já estavam enviados, porque eles já estavam servindo. Eu e você estamos enviados. Olha o privilégio que nós temos. Nós somos os missionários do Senhor, os trabalhadores da seara. Então, eu e você precisamos perceber o compromisso que nós temos com a obra de Deus, com a obra de evangelização. E nós precisamos alinhar a nossa alegria, não aos resultados visíveis humanos, mas nós precisamos alinhar esta alegria com a salvação de Deus que é manifesta a partir da minha vida e da sua vida. Amém? Tem muita gente nessa cidade, tem muita gente nesse bairro, tem muita gente lá no seu condomínio, tem muita gente na sua família, tem muita gente ao meu redor e ao seu redor, tem muita gente carecendo da graça de Deus. E Deus já providenciou para estas pessoas a bênção. Deus já providenciou para elas o recurso, o caminho. Somos eu e você. Nós somos os condutores da graça de Deus. Então, Deus conta comigo e contigo.
E Ele espera de mim e de você, nesse ano de 2026, um comprometimento mais sério, mais profundo com esta obra maravilhosa. Nós vivemos, irmãos, em dias em que a igreja corre o risco de se acomodar. E nós não podemos ser esse tipo de igreja acomodada. Esta é a grande verdade, principalmente entre o grupo chamado de igrejas históricas. É estatístico. E nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar esse papel de uma igreja acomodada. Uma igreja que fica presa às quatro paredes. Pelo contrário, nós precisamos anunciar as boas novas que nós conhecemos. A verdade é que muitos de nós já conhecem o Evangelho. Mas poucos de nós entendemos, nos vemos como enviados. E nesta noite eu gostaria que você que está aqui, que você que está me ouvindo aí através das mídias sociais, né, através da internet, eu queria que você entendesse e percebesse que se um dia você abraçou a fé em Jesus Cristo, se um dia você foi batizado pelo Espírito Santo de Deus, se um dia você identificou-se como cristão, como um discípulo de Jesus, sim, eu e você, cada um de nós somos enviados de Deus. Não estamos onde estamos por acaso. O Senhor nos colocou lá e nos colocou com um propósito. E o propósito é anunciar as boas novas. Sermos os portadores da paz, esta paz que o mundo tanto precisa. Aqui em Lucas capítulo 10, Jesus nos mostra que esta missão, ela não é opcional. Irmão, vou repetir. Para mim e para você, que somos discípulos de Jesus, que somos a igreja de Jesus, a missão de fazer novos discípulos, a missão de levar a paz, a missão de anunciar as boas novas, não é opcional. Esta missão, esta vocação, ela não é só para os líderes, não é só para algumas pessoas, não, é para todos nós os cristãos que abraçamos a fé. Irmão e irmã, querido, querida, ela não pode ser adiada. Não, deixa quando eu ficar um pouco mais maduro, um pouco mais experiente, daí eu vou. Essa era a minha desculpa quando o Senhor Jesus começou a falar comigo sobre o chamado pastoral aos 16 anos de idade. Eu dizia, eu sou muito novo, eu vou fazer uma faculdade, vou ter uma profissão, vou comprar uma casa, vou estabilizar a família. Aí quando eu tiver lá uns 30 anos e tal, aí eu vou. Esta era a minha fala com Deus, aos 16, 17, 18 anos de idade. E o Espírito Santo de Deus foi me apertando, por quê? Porque, irmãos, não é opcional, e ela não pode ser adiada. Para nenhum de nós. Talvez você não será um pastor ou um missionário que Deus vai levar para cá ou para lá. Talvez você vai, diferente de mim, dado por Deus a oportunidade de ter lá uma outra profissão, fazer uma faculdade, ter lá a sua família, comprar a sua casa e fazer do jeito que você planejou ali. Mas ainda assim, aonde você estiver plantado, você precisa entender que você é um missionário. Nós somos um missionário. Cada um de nós somos missionários. Onde quer que estejamos, nós fomos colocados ali por Deus para fazer a diferença. Deus mandou os 70, algumas versões falam de 72. Mandou-os de 2 em 2. E por que Jesus fez isso? Porque, como disse, não é só para alguns. Não foram só os 12. Jesus já tinha mandado os 12, mas agora manda aquele grupo também. E nós precisamos perceber que ainda hoje Deus conta comigo e contigo. Amém? Você entendeu que essa história já tem a ver com você? E que você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, porque Deus, em 2026, espera que você seja a resposta dele para aqueles que estão angustiados, aflitos, precisando da misericórdia de Deus. Muito bem, então eu quero trabalhar com você e seguir em frente, porque a maior crise da igreja não é a perseguição, mas é a omissão. E nós não podemos ser omissos.
nós precisamos ser a resposta de Deus para todas as pessoas. Então, olhe bem, irmãos. A primeira consideração que eu preciso fazer com você nesta noite é que Jesus envia pessoas comuns para uma missão que é urgente. Dos versos 1 a 3, a Bíblia está assim relatando: depois disso o Senhor designou outros 72 ou 70, como li na minha versão, e os enviou de 2 em 2. E o Senhor Deus continua ainda hoje enviando-nos, não é, a cada um de nós, para que a gente cumpra esse papel. E como disse, não foram só os 12, ele escolhe aqueles 70, 72, e ele envia. E é isso, porque Jesus continua a fazer a mesma coisa, e Jesus continua a querer usar a mim, a usar a você. Pastor, mas eu me converti agora, eu estou ainda gateando na fé. Deus quer te usar. Amém? Amém? Deus quer te usar. Como assim? Deus quer me usar? Sim. Deus quer te usar. Ainda que você seja um novo convertido, ainda que você seja jovem, ainda que você já não tenha mais o vigor físico todo que você já teve no passado, Ele quer te usar. De um jeito que, de algum modo, você seja este que leva esta mensagem de paz. Então, irmão, irmã, querido, querida, Ele conta comigo e Ele conta com você. Jesus, Ele escolheu aqueles e os enviou, e ainda hoje nos escolhe a nós e nos envia. Pessoas comuns, sem títulos. Não eram doutores, não eram mestres, não eram religiosos com títulos da época ou à época. E ainda hoje, Jesus, ele não está preocupado se eu e você temos um título na frente do nosso nome. Não, não é isso. Jesus ainda hoje usa pessoas comuns, amém? Pessoas sem título. Quando eu digo título, não precisa ser pastor, missionário, doutor. Não, você precisa ser cristão, você precisa amar o Senhor Jesus. Porque, embora sejamos comuns, embora sejamos pessoas sem título, nós temos um chamado. Diga a você mesmo: eu tenho um chamado. Nós temos um chamado. E esse chamado é para mim e é para você. Por quê? Porque a seara é grande, mas os trabalhadores continuam sendo poucos. Pastor, mas tem bastante evangélico no Brasil já. Mas, gente, sempre tem pessoas para ouvirem. A vontade de Deus é que todos ouçam, e nós precisamos falar a todos. Então, não importa, nós não estamos falando de estatística, nós estamos falando de pessoas que são para o Senhor Deus importantes, cada uma delas. Então, nós não podemos nos acomodar, temos de ter esta consciência. Temos de ter a consciência de que o que falta não é campo, não é lugar para ser levada a mensagem, mas o que falta é a disponibilidade daqueles que são os chamados, daqueles que são os filhos de Deus. Muitas vezes, minha e sua, e nós não podemos adiar, nós não podemos terceirizar, nós não podemos fazer de conta que não é conosco. Como disse e repito, a maior crise da igreja não é a perseguição, mas é a omissão, porque existe perseguição sim à igreja. A igreja tem sido perseguida ao redor do mundo. Em alguns lugares do mundo a perseguição está acirrada. Irmãos nossos estão sendo assassinados, estão sendo violentados, maltratados. Irmãos nossos estão sendo aviltados. Seus direitos humanos estão sendo desrespeitados. Ninguém se levanta, ninguém os defende. Mas a maioria de nós está em lugares confortáveis. E esse talvez o grande problema. Nós temos que reagir, nós temos que responder à expectativa de Deus. Porque, irmãos, nós podemos até orar para que Deus mande obreiros para a seara. Mas a grande questão é, nós temos nos colocado como resposta de Deus? Porque, irmão, pare e pense. Lá onde você mora, todo mundo já é convertido? Sim ou não? Condomínio onde você mora, a rua onde você mora, o prédio onde você mora. Então, se tem um lá que ainda não conhece da graça de Cristo, o Senhor conta comigo, com você, para falar do amor dele para ele.
Pastor, mas eu não tenho essa facilidade, eu não domino as palavras, eu não conheço muito. Irmão, você não precisa ter disso. Você não precisa ser eloquente, você não precisa ser doutor, PhD, você não precisa ser um doutor na palavra. Se você for, vai ser melhor, mas você não precisa, você só precisa amar o Senhor Deus e amar as pessoas. Porque se você ama as pessoas, você não vai deixar que ela caia no abismo. E é isso que o Espírito Santo de Deus tem falado a nós. Esta é a expectativa de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos nos calar. Deus espera de mim e de você que nós sejamos a resposta dele para as pessoas. Amém? Lá no seu trabalho, lá entre os seus amigos, lá no seu condomínio, na faculdade, lá onde eu e você estamos indo. Ele espera que nós sejamos a resposta. As pessoas que estão carentes da paz e da graça dele. Em 2026, Deus conta comigo e Deus conta com você. Mas essa missão que a gente está falando, ela exige de nós dependência total de Deus. Exige dependência total de Deus. Porque olha só o que o texto sagrado diz: não leve bolsa, não leve sacola, não leve sandálias. E por que o Senhor Jesus falou isso para eles? Porque às vezes a gente fica tão envolvido com as nossas mochilas, com o nosso peso, que a gente não faz o que precisa fazer. Eu me lembro que aos 18 anos de idade, né, eu e alguns amigos, nós fizemos uma aventura. Nós fomos escalar o Pico do Manumbi, Joey. E a gente foi lá, todo faceiro. Mas a gente levou tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Primeiro a gente levou uma barraca daquelas de armação de ferro. Você imagina aquele troço? Peso demais. Levou panela. Quem que vai para o monte e leva panela? A gente levou cobertor, a gente levou... Porque a ideia era dormir lá, né? A gente levou tanta coisa, muita coisa. Peso que não acabava mais. E a gente começou a subir. E o pessoal experiente, eles chegavam lá, quando desci, né, na estação ali de Marumbi, eu desci, comecei a olhar para aquele povo e falei assim, alguma coisa está errada. Os caras só tinham uma mochilinha nas costas, uma mochilinha pequenininha. E aí eles pegavam aquela trilha, subiam e, gente, sumiram na frente, e nós subindo. Aí a gente parava. Aí na hora do almoço a gente parou, cozinhou, comeu, vamos seguir. 3 horas da tarde, a gente estava mais ou menos na metade, um pouquinho mais da metade, né? Da escalada, e o pessoal já descendo, todo mundo descendo para ir embora. E nós, os bobão lá. Sei que em altura do campeonato a gente percebeu que a coisa estava difícil. Nós falamos, então vamos fazer o seguinte, 2 ficam aqui com as coisas. Estava numa clareira, 2 ficam aqui. E a gente já aproveita para dormir aqui. Então, 2 ficam aqui, já vai armando a barraca, né? Deixa tudo preparado e tal. E aí 2 de nós vamos subir lá para fazer as fotos, porque o pessoal está sabendo que a gente veio para cá, a gente tem que levar as fotos, né? E aí a gente foi. E aí 2 ficaram, eu e mais um, a gente foi subindo. E a gente foi, aí chega na parte das correntes, estava complicado ali. O que aconteceu? Esse amigo falou assim, olha, Jean, vai você, eu não aguento, você sobe, eu fico te esperando aqui. E aí, quando você sobe lá, faz as fotos, depois você desce, a gente se encontra e a gente volta. Porque não dá para mim. Aí subi eu lá, fui lá, cheguei lá em cima, no pico, sozinho. Aí fiquei olhando aquela coisa linda, maravilhosa, aquela, né? Tudo. Eu falei, como é que eu fazia a foto, né? Fiz as fotos assim, como é que eu fazia a foto agora da gente, né? Tinha celular naquela época, né? Falei, não tem jeito. Eu falei, vou tentar. Fui lá e botei a máquina assim. Aí, segundo um amigo meu, eu inventei a selfie. Porque isso foi... Mas claro que não, né, irmão? Você sabe que não. Aí fiz uma foto lá de mim, umas fotos. Não saiu muito boa, né? Porque não era bom fotógrafo. Por que eu estou contando isso? Porque a gente levou muita bagagem. E às vezes a gente leva para a vida. Principalmente a vida cristã, muita bagagem, a gente fica preso a muitas coisas, e é muita coisa, e a gente não cumpre tão somente o chamado, que é simples, que é objetivo, que é claro.
Aqui nesse texto, Jesus ensina que a obra ela não avança por causa dos recursos. Não é porque se a gente tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, se a gente está aqui, se a gente está ali, se o prédio da gente é maravilhoso, se não é, se tem todos os recursos ou não tem, não é. É por causa da confiança. É isso que Jesus está dizendo. Ó, você não leva bolsa, não leva sacola, não leva nada. Só leve a confiança em mim. Amém? Porque é assim que acontece no reino de Deus. Nós precisamos confiar em Deus. E é disso que Ele está falando. Então nós precisamos levar tão somente esta mensagem. Então, ir com esta confiança. A missão não é feita com a autossuficiência nossa, mas é com a nossa fé. Deus sustenta aqueles que Ele envia. Amém? Este ano, a nossa igreja está completando 70 anos. Irmãos, quem é que sustentou essa igreja durante 70 anos? Deus. Foi Deus, irmãos. Foi Ele que desejou ter uma igreja nesse lugar, foi Ele que colocou no coração daqueles nossos primeiros irmãos, e durante todo esse período é Ele que está mantendo, não é a gente, não é a nossa capacidade. Então, Ele sustenta aqueles que Ele envia, e Ele vai continuar fazendo isso. Então não importa. Meu discurso com Deus não, eu não quero ser pastor, porque se eu for para o ministério ser pastor, eu vou ter que depender da igreja, do salário da igreja. Eu quero. Irmãos, olha só o discurso daquele menino de 18, 19 anos de idade com Deus. Ele está dizendo: Deus, eu não quero. E Deus está dizendo: meu filho, você não tem que querer nada. Quem é o Senhor aqui sou eu estou mandando ir, é para você ir, é para ir já, não é para ir depois, não. Porque quem vai te sustentar sou eu, é isso que Deus disse. E é assim que funciona, irmãos. Deus continua sendo o mesmo Deus. Às vezes nós esperamos condições ideais para que a gente possa ir, evangelizar. Mas Jesus manda ir do jeito que nós estamos. Então, irmãos, quem envia é responsável pelo sustento. Deus sabe disso. Como é que vai ser? E aí não é só sustento financeiro, não, mas é o sustento da capacidade, da habilidade. Porque às vezes, eu não vou, porque eu não sei como é que eu vou me sustentar lá diante da pessoa. E se a pessoa me fizer uma pergunta lá que eu não souber responder? E Ele vai colocar as palavras na sua boca. Você crê nisso, irmão? Você crê que Deus, Ele vai te dar sabedoria, discernimento para você falar com alguém? Eu me lembro que um dia eu fui indagado por um oficial da polícia militar, um alto oficial. Eu fiz o casamento dele, da esposa, e aí estava conversando com ele, me fez uma pergunta daquelas bem espinhosas. Sabe aquelas perguntas que não tem resposta que vai agradar? Qualquer coisa que você responder pode ficar ruim. E ele me fez aquela pergunta e eu fiquei ali por alguns instantes e falei: Deus, me ajuda. E Deus me deu uma resposta. Depois que eu respondi, Ele falou assim: muito bem, pastor, respondeu muito bem. E eu pensando lá dentro, assim, você que não sabe do apuro que eu passei aqui, não é? E foi Deus e só a misericórdia dele. Mas ele ficou satisfeito com a resposta que eu dei. Por quê, irmãos? Porque é Deus que faz isso. A gente não tem um livro de regras ali que você olha, se perguntar isso, você responde isso. Se for assim, você vai assim. Se reagir assim. Não, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que está conosco, que na hora, no momento, Ele vai capacitar. Você crê nisso? Então eu e você podemos e devemos ser esta resposta de Deus. Quem envia, Ele mesmo vai sustentar. A paz, ela precede a mensagem. Por isso que Ele mandou. Nós temos que ser os anunciadores da paz. Depois vai chegar a mensagem. O evangelho começa, irmãos, com relacionamento. E é isso que Deus espera de nós. Deus continua querendo nos usar. Deus continua querendo que a gente chegue lá. Deus continue querendo que a mensagem seja anunciada. Então, como disse, a mensagem, ela não é entregue com autossuficiência. A missão não é cumprida com autossuficiência. Nós precisamos depender de Deus estritamente. Exige dependência. É só Deus que pode colocar na nossa boca, que pode nos usar, que pode nos ajudar, para que de algum modo
aquela pessoa receba a porção do Evangelho. E nós temos que ser dependentes de Deus. A gente tem que ser dependente de Deus para tudo. E você imagina para falar de algo tão maravilhoso como a verdade dele. Mas, irmão, nós não podemos deixar de falar. Em 2026, Deus conta com você. Deus espera de mim e de você. Ah, pastor, mas eu já sou crente há tantos anos. Eu já falei de Jesus para tantas pessoas. Mas tem tantas outras que ainda não ouviram. E o Senhor espera que eu e você falemos. Amém? Vamos em frente. Sabe, irmãos, o Evangelho, ele gera reação. Ele gera uma reação. A reação de aceitação ou de rejeição. E o grande problema é que muitos de nós temos medo de sermos nós rejeitados. Eu carregava isso comigo durante muito tempo. Mas olha o que ele diz, o Senhor Jesus diz no texto. Quem vos ouve, a mim, me ouve. O que Jesus está dizendo? Olha, se rejeitarem vocês, eles vão estar, na verdade, rejeitando a mim. Se eles ouvirem vocês, na verdade, eles vão estar ouvindo a mim. O grande problema é que a gente quer os louros, não é verdade? Aí eu preguei o evangelho para fulano se converteu. Tem gente que conta quantas pessoas se converteram, quantas pessoas batizou, né? Como se a obra fosse da gente, a gente tivesse capacidade. Não. Às vezes a gente quer os louros para nós, mas nós não queremos os riscos. E aí a gente fica, não vou. Irmão, a verdade é que não importa. Se a pessoa rejeitar a mensagem, ou se a pessoa aceitar, isso, o mérito todo é do Senhor. Porque é tudo com Ele, é dele, tem a ver com Ele, tem nada a ver conosco. A gente canta isso, mas precisa viver também. Nem todas as pessoas vão aceitar a mensagem. E não por isso a gente deve deixar de falar. Ah, pastor, como é que eu vou saber se o fulano vai aceitar Jesus? Não tem como saber, irmão. Isso é um mistério entre Deus e a pessoa. Não tem como. E você não tem que ficar preocupado com isso. A única coisa que eu e você temos que ter certeza é que a gente vai ser, não é, aquele que vai dizer para ele, olha, tem uma boa notícia para você. Você não precisa ficar neste mundo sem esperança, sem alegria, sem paz. O Senhor Jesus veio a este mundo para nos ligar ao Pai. Você não precisa ficar sem esta esperança. Então, o que eu e você precisamos fazer é anunciar. O Senhor Jesus conta comigo, com você, espera que eu e você façamos. O papel nosso da igreja não é convencer as pessoas. O nosso papel é de anunciar fielmente. Ele manda, de 2 em 2 dias, chega lá e diz, paz seja neste lugar. Se as pessoas aceitarem, vocês entram e vocês vão anunciar que o reino de Deus chegou. É isso, irmão, a gente anuncia. Olha, tem uma boa notícia. A maldição acabou. Jesus já morreu na cruz em nosso favor. Ele já nos salvou. Nós não precisamos continuar nessa vida miserável, desgraçada. Nós não precisamos continuar nessa vida ruim, não. Nós temos esperança. O Senhor, Ele já se manifestou. E é isso que eu e você precisamos fazer. Mais uma vez digo, rejeitar o Evangelho é rejeitar o próprio Cristo, não é rejeitar o pregador. Rejeitar o Evangelho não é rejeitar quem anuncia o Evangelho, é rejeitar quem é a razão do Evangelho. Então não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Por isso eu e você precisamos ter na nossa consciência que nós não podemos medir a fidelidade pelos aplausos. Nós não podemos medir a fidelidade pelos aplausos, mas pela obediência. E às vezes a gente fica esperando resultados palpáveis. A gente fica esperando, não é? Alguma coisa que seja mensurável, que dê para colocar na estatística. Mas, irmão, no reino de Deus não é assim que funciona. Nós precisamos anunciar a tempo e fora de tempo. Uma igreja que tem medo da rejeição, ela acaba sendo silenciada. E nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Amém? Vou repetir isso aqui porque eu queria que você saísse desse culto com isso forte no teu coração. Uma igreja que tem medo da rejeição acaba silenciada. Não, será que a gente já não chegou nesse ponto? Estarmos silenciados?
a gente tem medo de ser rejeitado. Não, irmão, a gente tem que anunciar. A gente tem que falar das boas novas. Tem um vídeo que, inclusive, eu usei essa semana e compartilhei, né, com o pessoal lá do Projeto Vida na sexta-feira. Tive o privilégio de estar com eles lá. E fala sobre o movimento do Espírito de Deus na cidade de Almolonga, na Guatemala. Irmãos, o pregador, né, um dos pastores lá da cidade, entrevistado, olha, pastor, o que o senhor diz disso? Porque ele chega na cidade, né, os nomes das ruas são nomes bíblicos, fazem referência, né, ao Evangelho. O nome de Jesus está estampado pelas ruas da cidade. Você chega lá, é uma cidade cristã. E enquanto, né, aqueles documentaristas estão ali na cidade para ver e registrar, eles então vem isso e perguntam ao pastor. O pastor respondeu uma coisa fantástica. Ele diz assim, está lá no YouTube, depois você pode entrar lá e assistir. 13 minutos de vídeo, é rapidinho, um documentáriozinho rápido que vale a pena. E o pastor responde dizendo, olha, isso é comum, é normal, natural que as pessoas estampem o nome de Jesus para todo lugar, né, nos comércios. Então é interessante, tem lá a propaganda da Coca-Cola e Jesus, né? Tem lá disso, daquilo, do outro, e Jesus para todo lado. Jesus maior, inclusive, que Jesus está lá. E ele diz, é normal, porque como é que você não vai falar daquele que você ama? Como é que você não vai falar daquele que é a razão da sua vida? O pastor diz isso. Irmãos, é isso. Como é que nós vamos ficar calados? Se eu e você tivemos o privilégio de conhecer o Senhor Jesus, de andar com Ele, estar com Ele, e em 2026 o Senhor espera que a gente reaja desta maneira. Porque, de fato, nós não fomos chamados como igreja para sobreviver, mas nós fomos chamados para avançar. E aí, irmãos, eu posso dizer que o poder de Deus, ele acompanha uma igreja que está em missão. Porque, olha só, o texto sagrado nos versos 17 e 19 diz assim, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Os discípulos foram aqueles enviados e eles voltam, e quando eles voltam, dizem, olha, no teu nome a gente dizia sai e os demônios saíam. No teu nome a gente diz ser curado e a pessoa era curada. Sabe, irmão, o que aqueles irmãos estão experimentando, que eu e você temos à nossa disposição, é este mesmo poder, o poder de Deus, que acompanha a igreja que está em missão, porque se a gente também não estiver em missão, não tem propósito do poder estar sendo manifesto sobre as nossas vidas. E talvez aí esteja o problema e a dificuldade de muitos crentes não estarem vivendo o poder de Deus, não estarem experimentando o poder de Deus, porque o poder de Deus só sobre a vida do indivíduo, sobre a vida do discípulo, sobre a vida do enviado, só tem propósito se este está em missão. Irmão, você parou para pensar que você pode ser um libertador lá no seu ambiente de trabalho? Lá na sua família, lá no seu condomínio, lá onde você está, você pode ser. Você imagina, irmão, você orar e a pessoa ser curada lá no seu ambiente de trabalho? Você crê que isso pode acontecer? Sim ou não? Lá no seu condomínio, as pessoas, olha, tem uma pessoa aqui, tem um senhor, tem uma senhora, né? Tem um moço, tem uma moça, tem uma pessoa aqui, que ele ora e as pessoas são curadas. Irmão, isso é para mim e para você, isso não é só lá para o passado, é para os dias de hoje. E é isso que eu e você precisamos entender. Mas perceba, os discípulos, eles estão ali envolvidos nesse momento da história, felizes, contentes, porque eles estão percebendo o poder de Deus. Onde o evangelho chega, o reino das trevas precisa recuar, amém? Irmãos, onde o evangelho de Jesus chega, o poder das trevas recua, e eu e você somos os portadores desta mensagem. Se não está acontecendo na minha vida, na sua vida, no ambiente onde eu estou, onde você está, alguma coisa errada está acontecendo conosco. Porque é natural que isso aconteça. Jesus, ele concedeu àqueles e concede ainda hoje a nós, o seu povo, a autoridade espiritual. Todos aqueles que ele envia,
Ele envia com autoridade espiritual. Sim, irmão, eu e você, nós temos autoridade sobre os espíritos. Eu esperava um amém, eu esperava um aleluia, eu esperava um glória a Deus. Porque, irmão, é isso. É isso, não é por causa da gente, não é porque o poder está em nós, não é porque há mérito em nós, mas é porque quando o Senhor envia, e eu estou dizendo, todos nós já fomos enviados. Todos nós que um dia abraçamos a fé em Jesus fomos enviados. E esta cidade, ela conta comigo e com você. Ela precisa de mim e de você. E o Senhor espera que a gente obedeça, que a gente vá. E quando nós formos, a gente pode ir na certeza de que o poder já está sobre nós. Onde chegarmos, o poder de Deus vai ser manifesto. O nome de Jesus, ele continua sendo poderoso. Por isso, eu afirmei que a igreja não foi chamada para sobreviver, mas foi chamada para avançar. Irmão, você deseja que a Igreja Batista no bairro Novo Mundo avance nesse ano? Quantos desejos? Deixa eu ver. Mas não vai ser um passe de mágica. Não vai ser uma estratégia de marketing. Não vai ser um plano de ação tecnicamente elaborado. A gente pode lançar mão dessas coisas e a gente pode usar essas coisas como ferramentas. Mas o que vai fazer com que a nossa igreja avance no ano de 2026 é só uma coisa. Eu e você obedecermos a ordem de Jesus. Eu e você saímos da nossa zona de conforto e nós simplesmente nos portarmos como portadores da paz, que já fomos enviados. E aonde a gente chegar, a gente vai chegar com a convicção, a gente vai chegar com a intenção, a gente vai chegar com o coração cheio de alegria e dizer: paz seja neste lugar. Amém? Irmão, um desafio me arrepiou. Um desafio prático para você essa semana. Eu quero que você saia deste culto e onde você pisar a planta do seu pé essa semana, você vai chegar e você vai dizer assim: paz seja neste lugar. Quem topa? Você vai fazer isso. Pastor, o senhor é doido. Eu sou, e se você fizer, você é doido junto comigo. Você sabe por quê? Se você tiver a coragem de fazer isso, eu tenho certeza que domingo que vem você vai voltar contando histórias maravilhosas. Sabe por quê, irmãos? O mundo está desesperado, angustiado, aflito, precisando de filhos de Deus, homens e mulheres de Deus, que creiam na palavra de Deus e entendam que sobre eles há a unção de Deus, que não pode ser comprada, que não pode ser adquirida em academias. Não, é o Espírito de Deus que faz isso. E Deus quer usar, irmão, em nome de Jesus, que você saia desse culto corajoso e essa semana, onde você chegar, você coloque a planta do seu pé e você diga assim: paz seja neste lugar. Só isso, o resto eu tenho certeza que Deus vai fazer. Eu só quero que você faça isso: paz seja neste lugar. Agora, fique pronto, porque alguma coisa vai acontecer. Lembra que eu já falei? A aceitação ou a rejeição não depende de nós, não tem a ver com a gente. Jesus disse: se você chegar num lugar e você disser paz seja nesse lugar, e houver um filho da paz e receber, a paz vai ficar naquele lugar. Mas se você chegar e não tiver um filho da paz, ninguém que recebeu aquela saudação sua, aquela paz volta para... Então fique tranquilo, irmão. Chega lá e fala assim: paz seja nesse lugar. Chega lá no seu condomínio essa semana, entrou no elevador, paz seja, entrou na porta ali, paz seja nesse lugar. Entra no elevador, paz seja nesse lugar. Paz seja nesse lugar. Chegou no seu trabalho, irmão, entrou no portão para dentro, paz seja nesse lugar. Paz seja nesse lugar. Paz seja... Na sua faculdade, na faculdade não está tendo aula, né? Quando voltar, onde você for, onde você pisou, paz seja nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Depois você conta como é que foi. Sabe por quê? Porque, irmãos, Deus quer fazer. Como disse, a igreja não foi chamada para sobreviver. Não é só para fazer manutenção. Não, a igreja ela foi chamada para avançar. E as igrejas ao redor do mundo estão avançando, irmãos. Então isso precisa me incomodar e te incomodar. Por que a gente não avança?
que o pastor da igreja não é bonito. Ih, irmão, se depender do pastor ser bonito, nós estamos lascados. Ah, o pastor não é inteligentão. Ixi, você está lascado se for depender disso. O pastor não é rico. O pastor não é nem magrinho, né? Que se fosse pelo menos magrinho, né? É gordinho. Irmão, não é isso que vai fazer a igreja avançar. O que vai fazer a igreja avançar são filhos de Deus que entendem o seu papel na sociedade. Amém? Sigamos. No entanto, há um cuidado que a gente precisa ter. O poder de Deus, irmãos, e aí está a sedução de muita gente. Infelizmente eu já vi isso de perto. E eu preciso confessar de púlpito, em alguns momentos da minha vida eu já fui seduzido por isso também e corri em erro. O poder, irmãos, ele é apenas um instrumento, ele não é o fim. Essa autoridade espiritual que Deus dá, essa autoridade sobre os espíritos malignos, essa autoridade para você dizer ser curado e a pessoa ser curada, você dizer paz seja convosco, que a paz repousar sobre a pessoa, essa autoridade, esse poder, irmãos, ele não é o fim em si mesmo. Os milagres, eles apontam para Cristo e não para nós. Então a gente não pode ter apego àquilo que a gente faz, ao poder manifesto através da nossa vida. Não. Irmãos, nós temos que ter a alegria, porque, como diz Jesus, o nosso nome está escrito nos céus. Então, fica esse alerta. Vá na consciência, vá na autoridade, vá confiante, mas não esqueça, o poder é só instrumento, ele não é o fim em si mesmo. Por último, a maior alegria da igreja precisa ser, irmãos, a salvação. Isso aí a gente já falou. A maior alegria da igreja precisa ser a salvação. O nosso apego não pode estar, como disse, no poder. Olha o que o verso 20 diz: alegrem-se, porém, por terem seus nomes escritos no céu. Os discípulos voltaram felizes e alegres. Eu até entendo, eu também, irmãos. Eu quando, de algum modo, participo no movimento de Deus e vejo uma coisa gloriosa que Deus fez, me lembro de um episódio, ali em Araucária, um casal muito querido, de amigos, o Cici, ele e a esposa, eles não podiam gerar filhos. E um dia, me lembro que eles entraram no gabinete, irmãos, em pranto, chorando, apavorados, e choravam, e choravam, e choravam, e choravam. Meu coração rasgou. E aí eu fiquei pensando, ora, Jean, ora. Mas na hora que eu pensei isso, o Espírito Santo de Deus falou isso comigo, e eu pensei assim, mas e se não der certo? Não é assim que a gente pensa? E aí, irmãos, Berenice está comigo ali na sala, no gabinete, e aí eles naquele choro, eu falei, Deus, por favor, Deus, faz algo aqui, porque rasga o coração da gente ver um casal assim. E então eu e Berenice oramos com aquele casal, e alguns meses depois, aquele casal veio todo feliz contar que eles estavam grávidos. Quem fez isso, irmãos? A oração do pastor Jean? A oração da Berenice? Quem somos nós, irmãos? É o poder de Deus, é porque a gente entendeu aquilo que o texto sagrado está falando, a gente simplesmente foi lá. Mas o que Jesus está dizendo é que a nossa alegria não pode estar nisso. Irmãos, é maravilhoso você saber que você orou e alguém foi curado. Outro dia contei, da experiência que eu e Berenice tivemos na lua de mel. Imagina, 2 meninos de 23 anos, mal conhecido a vida, de estar no lugar, sem carro, sem nada, chovendo torrencialmente, não tinha nem como sair, ela passando mal, com dores terríveis no estômago, e eu não sabia o que fazer. Eu pus a mão, chorando, e falei, Deus, cura a Berenice em nome de Jesus. Ele curou. Não é maravilhoso você participar disso? Mas Jesus está dizendo, olha, a sua alegria não pode estar nessas coisas. A sua alegria tem que estar no fato de que o seu nome está escrito nos céus. Irmãos, que alegra meu coração.
é saber que um dia eu vou chegar na presença de Jesus, e por causa dele, Jesus, não é por causa de milagre que eu fiz, de oração que eu fiz, sermão que eu preguei, de pessoa que eu batizei, ou aconselhamento que eu fiz, nada disso, não vai ser por nada disso. Eu vou chegar, vou olhar, e ele vai dizer para mim assim: vinde bendito do meu Pai, entrai para o gozo que vos está preparado. Por quê? Porque ele fez tudo por mim, amém? É por isso que eu tenho que me alegrar, e é isso que Jesus está falando. Mas a gente tem que ir. O maior milagre, irmãos, não é o poder, é a redenção. Amém? Jesus deu poder para que eles fizessem esses sinais, mas o que Jesus tinha no coração é que aquelas pessoas fossem redimidas, é que aquelas pessoas fossem salvas. 10 leprosos foram até Jesus buscando cura. Quem lembra dessa passagem? 10 leprosos foram. Eu te pergunto, quantos foram curados? Quantos foram curados? Todos, os 10. Mas quantos voltaram para agradecer ao Senhor Jesus? Então a gente não pode se envaidecer com o poder manifesto. O que tem que alegrar o nosso coração, e é isso que Jesus está fazendo, e por isso que Jesus redireciona a alegria do coração deles, é que, irmãos, a coisa que mais importa é a salvação de vidas. São pessoas sendo transformadas. O céu celebra quando alguém se arrepende. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se converte. Você imagine se aquele teu companheiro de trabalho se converter? Festa. Aquela pessoa da sua família. Irmãos, nesse ano de 2026, eu quero desafiar você a sair desse culto determinado. Eu quero ganhar, nem que seja uma pessoa para Jesus. Quantos já foram pescar? Deixa eu ver. Pouca gente. Quem gosta de pescar? Deixa eu ver. Aí. Você já foi naquela pescaria que você ficou o dia inteiro ali e nada? Só pernilongo, né, pastor? E o que faz a pessoa ficar ali, na beira do rio, o dia inteiro, Kátia? A vontade de pegar o peixe. Os pernilongos estão ali, né? O cara fica lá. Quando eu não pegar um, eu me lembro que eu fui numa pescaria com meu pai, eu tinha 13 anos de idade. No Rio Itararé, divisa aqui de Paraná com São Paulo. E aí, irmãos, eu fiquei o dia inteiro, que não pegava. Aí, por umas horas, depois das 3 da tarde, eu peguei um peixinho desse tamanho. Foi uma alegria, eu peguei um peixinho. Um peixinho. Não, desse tamanho sim mesmo, viu? Não é história de pescador, não. Peguei um peixinho. Irmãos, é isso que precisa alegrar o seu coração. Para pegar um peixe, para ver uma pessoa convertida, o que você está disposto a fazer, irmão? Porque tem muita gente que fala assim, não. Vou falar uma vez, se beleza, não, irmão, a gente tem que insistir e falar. Irmão, convencer as pessoas não é o meu papel e não é o seu papel, a gente só precisa falar. E é isso que a gente tem que fazer. A igreja precisa voltar a se alegrar com almas salvas. Não apenas com templos cheios, não apenas com templos bonitos e maravilhosos, com vários. Não, irmãos, isso é bom, se tiver também é maravilhoso, não é quanto melhor, joia, legal. Mas não é isso, irmãos, são vidas salvas. O que precisa mover o nosso coração, a gente precisa voltar a se alegrar com o fato de que uma pessoa se converteu. A gente precisa entrar no culto orando e dizendo, Deus, salva vidas aqui hoje. A gente precisa ir para a célula orando, Senhor, salva vidas aqui hoje. A gente precisa, não é, ir para o dia a dia nosso, no nosso trabalho. A gente precisa estar no ônibus, irmão. Nem que imagina, se você que pega ônibus, você sentar ali no seu ônibus, quanto tempo você fica no ônibus? Quando eu trabalhava aqui na cidade industrial, não era como mecânico, eu me lembro que eu saía de casa às 5:30 da manhã, pegava o ônibus 5:30 da manhã para chegar no trabalho às 7. Então eu ficava quase que 1h30 dentro do ônibus. E, irmãos, se pare e pense, 1h30 ali, se você ficar só olhando lá para fora, se você ficar dormindo só, irmão,
Enquanto você está ali, ora. Não precisa você nem fazer, não, pastor, eu tenho vergonha, eu vou entregar folheto, eu não vou pedir atenção das pessoas. Mas se você ficar esse tempo, você ficar no ônibus, você ficar orando, pare e pense. Se você pega ônibus, pare e pense. Irmão, lá no seu trabalho, você entrou, ora, Deus, salva essa empresa, salva o dono da empresa, salva o pessoal daqui, dali, acolá, o pessoal do meu setor. Senhor, salva, transforma. Deus dá oportunidade. Se imagine se intencionalmente você fizer isso, a revolução que vai acontecer lá no lugar onde você está plantado. A igreja precisa voltar a se alegrar com almas salvas. O que mais tem alegrado o seu coração, meu irmão? O que mais te alegra? São os resultados visíveis? Ou a certeza de que o teu nome está escrito no livro da vida? O que isso quer dizer com isso, pastor? O que mais te alegra? Ir num evento gospel legal? Ou saber que o teu nome está escrito no livro da vida? O que mais alegra o meu coração é saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Então é isso que motiva o meu coração. O que eu quero é ver pessoas transformadas. Como falo, irmãos, o meu desejo é que todo domingo a gente tenha o batistério posto aqui. E todo domingo a gente tenha uma pessoa pelo menos para batizar. Em 2026, eu espero levar pelo menos uma pessoa para Jesus. E você? Eu gostaria que você, aí no seu lugar, pensasse sobre isso. E você saísse daqui com esse desejo no seu coração. Porque os céus celebram o arrependimento de uma pessoa. Eu quero concluir, irmão, dizendo o seguinte: Jesus continua dizendo à sua igreja: vão, a seara ainda é grande. Igreja Batista no bairro Novo Mundo, vão. Jean, vá. Fulano, vá. Põe seu nome aí. Célula, tal, vá. Célula Querigma, vá. Sabe por quê? Porque a seara ainda é grande. Juventude, vá. Juniores, vão. Adolescentes, vão. Homens, vão. Mulheres, vão. Casais, vão. Vão, igreja, vão, 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 vão. 60 mais, vão. Crianças, vão. Vamos todo mundo, vamos. Sabe por quê? Porque a seara ainda é grande. Alguns de nós, irmãos, precisamos voltar. Alguns de nós precisamos voltar a ir. Deixou de ir. Tem muitos de nós que já fez muito isso, mas deixou. E o Espírito Santo de Deus nessa noite está falando: olha, você precisa voltar a ir. Você precisa voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Outros de nós precisamos ir pela primeira vez. Pastor, tem medo. Mas vai, irmão, ele vai estar com você. Pastor, eu não sei o que falar. Fica tranquilo, o Espírito Santo de Deus vai colocar na tua boca o que você tem que dizer. Você só precisa ir, você só precisa ser esse agente de paz. E onde você estiver, você entender que ali também está o Cristo. Porque você é um cristão, você é um filho de Deus. E irmãos, entre nós alguém, talvez mais de uma pessoa, talvez aí do outro lado alguém que precisa abraçar a fé em Jesus Cristo, que precisa hoje aceitar esse evangelho de Cristo Jesus. Sabe, o Senhor Jesus, Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui nesse lugar, Ele continua agindo na minha vida e na sua vida. Ele continua ministrando no meu coração e no seu coração. E Ele continua desejando fazer muito mais e fazer além. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora aí no seu lugar. Que eu queria te perguntar: você tem vivido como um enviado? Ou você tem vivido como um espectador? Irmão, você é um enviado de Deus no mundo? Ou você tem sido um espectador da obra de Deus no mundo? Deus nos livre de, como igreja, sermos apenas espectadores. E eu e você possamos de fato ter a consciência de que nós somos enviados. Nesta noite, nesse dia, é tempo, é hora
de nós renovarmos o nosso compromisso com a missão. O Senhor Jesus está aqui olhando para mim e para você. Como disse, hoje pela manhã eu preguei dizendo: olha, você pode esperar de Deus misericórdia, você pode esperar de Deus fidelidade, você pode esperar de Deus direção, você pode esperar de Deus sobrenatural, você pode esperar de Deus propósito para a tua vida. Mas nessa noite eu quero dizer: olha, Deus também espera de nós. Deus espera de nós corações inclinados para Ele. Deus espera de nós corações comprometidos com a obra dEle, com a evangelização do mundo, com amor pelas pessoas que estão longe do Evangelho. Ele espera de mim e de você que a gente saia do comodismo, que a gente saia da nossa timidez, que a gente saia da nossa zona de conforto, e que a gente, querida, que a gente realmente possa ser a resposta de Deus no mundo. Então nessa noite eu te convido a responder positivamente ao chamado de Deus, às expectativas de Deus para a sua vida nesse ano. Que você agora, nesse lugar, nesta hora, neste lugar, aí no seu lugar, aí no seu coração, que você possa agora dizer ao Senhor: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, me usa. Pai, eu sou pequenino, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou imperfeito, mas eu entendi a tua mensagem, Pai, e eu quero ser esse filho da paz. Eu quero ser esse agente da paz que leva a tua mensagem onde quer que eu estiver. Senhor, toma aqui minha vida, me usa. Eu não quero apenas existir, Senhor, eu não quero apenas passar por esta vida. Não, eu quero realmente ter propósito. Eu sou um enviado, o Senhor me enviou, eu estou como enviado, e eu quero ser, Pai querido, este enviado. Então, Pai, me usa. Pai, eu estou aqui. Fale isso com o Senhor, Ele está te ouvindo. Mas eu também gostaria de falar com você que ainda não aceitou o Evangelho. Talvez você até frequente igreja, não é a nossa ou outra igreja. Talvez você acha bacana, talvez você acha legal, talvez você ache interessante, talvez você fique até animado com isso tudo. Mas, querido, a minha pergunta é: o seu nome já está escrito no céu? Pastor, mas como é que eu vou saber se está escrito ou não? Se você crer em Jesus, Jesus diz: todo aquele que confessar meu nome será salvo. É isso. Se você confessar ao Senhor Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador seu, você será salvo. E Ele disse: olha, aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante do Deus o Pai. Aquele que não tem vergonha de mim diante dos homens, de dizer que é meu Senhor, eu também não vou ter vergonha dele. Então, querido, a minha pergunta a você é: o seu nome já está escrito no céu? Se não, hoje é a oportunidade que você tem de se posicionar, porque Jesus morreu por você, mas Ele não apenas morreu, Ele ressuscitou, aleluia, está vivo, assentado à destra do Deus Todo-Poderoso. E hoje Ele está chamando você ao arrependimento, à salvação. Você que está aqui nesse lugar, você que está aí do outro lado da telinha, Ele está aí falando ao teu coração. Este fogo que queima no teu interior é o Espírito de Deus te chamando. Hoje é dia de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Hoje é dia de você se render ao Senhor Jesus. Eu quero te convidar, a igreja, a ficar em pé agora no seu lugar, em nome de Jesus. E nós vamos cantar essa próxima canção. E eu quero fazer um apelo ao teu coração. Enquanto nós vamos cantar essa próxima canção, eu quero convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente, porque eu quero orar com você. Eu quero orar com você encerrando essa mensagem, pedindo que Deus me use e te use, se assim você entende que você pode ser usado e quer ser usado. Irmãos, hoje é dia de ir, hoje é dia de renovar o nosso compromisso com a missão de ser enviado de Deus. O Senhor enviou no texto aqueles 70 de 2 em 2, e Ele continua enviando hoje a gente, eu e você. E querido, nessa noite
Eu queria que você, mais uma vez, pudesse responder ao chamado de Deus e dizer: Deus, em 2026, o Senhor pode contar comigo, que eu vou. Eu quero ser um agente de paz. Eu quero levar a tua mensagem onde quer que eu for. E o pastor já me deu a dica, então eu já entendi. Onde eu pisar, Deus, eu vou dizer: paz seja nesse lugar. Eu vou, no poder do Senhor, ser ousado. E eu quero fazer diferença esse ano. Eu quero que ao final do ano, pelo menos uma vida desça as águas do batismo por minha influência. Mas eu não quero que você se contente só com um. Eu quero que você se coloque à disposição, dizendo assim: Deus, tantos quantos o Senhor quiser, eu quero. Então o meu chamado para você, enquanto a gente canta essa canção, para você sair do seu lugar, vir aqui à frente dizendo: Deus, eu estou aqui, diante das hostes espirituais. Eu estou aqui porque eu quero dizer: Senhor, conta comigo. Mas eu também gostaria de dar a você a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Talvez você esteja aqui e você ainda não fez essa decisão. Enquanto nós viemos durante a canção, você também pode vir e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado. Amém?